title of this message is Look to the Cross. O título dessa mensagem é Olhe para a Cruz. Look to the Cross. Olhe para a cruz. Our main text is John 3, O texto principal está em João 3, verse 14 and 15. verso 14 e 15. So John 3, 14 and 15. Então, João 3, 14 e 15. The two verses that precede what's probably the most famous verse of the Bible. Os dois versos que provavelmente precedem um dos mais famosos versos na Bíblia. And while you're opening to that text, Enquanto você abre nessa passagem, I just want to say a few things. eu gostaria de dizer algumas coisas. So we're going to read a passage from the beginning of the Gospel of John. Nós vamos ler uma passagem no começo do Evangelho de João. And if we fast forward to the end of Jesus' ministry, Se nós avançarmos um pouquinho adiante no ministério de Jesus, to the night before he was arrested, para a noite antes que ele foi preso, when he was then crucified, e daí então crucificado, he sat with his disciples to celebrate Passover. ele sentou com seus discípulos para celebrar a Páscoa. And he sat at the table, E ele sentou à mesa, and as they brought out the food, e eles trouxeram a comida, and he looked at his disciples, e ele olhou para os seus discípulos. I think he looked at them and looked even beyond them. E eu imagino que ele olhou não somente para os discípulos, mas para o futuro. The people who would come after them. As pessoas que viriam depois dos discípulos. The disciples that his disciples would win. Os discípulos que os seus discípulos fariam. And then the generation that would come after that. E as gerações que viriam depois dela. And after that. E depois dessa. All the way to 2024. Todo o tempo lá na frente até 2024. And in the back of his mind was the following thought. E eu acredito que na sua mente estava o pensamento. They're going to forget. Eles vão esquecer. They're going to forget. Eles vão esquecer. What I'm about to do, O que eu estou para fazer, they're going to forget. eles vão esquecer. So he took the bread and he broke it. E aí ele pegou o pão e ele quebrou o pão. He says, "This is my body. Ele partiu e disse: esse é o meu corpo. Eat this in remembrance of me." Coma isso em memória de mim. Then he took the cup with the wine E ele pegou o cálice com o vinho and he says, "Drink. e ele disse: bebam, Do this in remembrance of me." faça isso em memória de mim. In case you don't know, No caso de você não saber, that's where communion came from, é ali que nasceu a Santa Ceia. right? The Jesus before the cross, Jesus, antes de ir à cruz, knowing sabendo, prophetically profeticamente, that we would forget. que nós esqueceríamos. You know, there's a lot of churches today Existem muitas igrejas hoje, where the message of the gospel, onde a mensagem do the Evangelho, message of the a cross, mensagem da cruz, is sort of pushed off to the side. ela é empurrada para o lado. It's important, É importante, but mas there's so many things to talk about. tem tantas coisas para falar sobre. And Jesus knew that. E Jesus sabia disso. He knew we would drift. Ele sabia que nós nos desviaríamos. He knew we would wander. Ele sabia que nós ficaríamos aqui e ali. And I want to today talk about what's at the center of what we believe. E eu quero falar com você hoje sobre aquilo que é o centro, o cerne daquilo que nós acreditamos. So John 3, Então, João 3, verse 14. o verso 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. So Jesus said these words right at the end of a conversation. Jesus disse essas palavras no final de uma conversa. A conversation he was having with a man named Nicodemus. Uma conversa que ele estava tendo com um homem chamado Nicodemos. We don't have time to review the whole conversation. Nós não temos tempo de revisar toda essa conversa. That deserves a sermon of its own. Isso merece um sermão próprio. Homework for you, read John 3. Uma tarefa de casa para você, ler João 3. I want to focus on this right at the end of his Mas message. eu quero focar mais para o final dessa mensagem. I would just, suffice it to say that as he was talking, Nicodemus wasn't keeping up with him. Mas basta dizer que enquanto Jesus falava com Nicodemos, Nicodemos não estava muito acompanhando Jesus. They weren't on the same page. Eles não estavam na mesma página. Jesus was trying to teach him something, Jesus estava tentando ensiná-lo something, And he wasn't- algo,
And he wasn't getting it. E ele não estava captando. And then at the end, he says this. E no final ele fala isso. And as Moses lifted up, E do modo porque Moisés levantou what? o quê? The serpent. A serpente. It's kind of risky, Jesus. Pouquinho arriscado, Jesus. You're comparing yourself to a serpent. Você está se comparando a uma serpente? But he is Jesus after all. Mas ele é Jesus, afinal de Right? contas. He knows what he's doing, right? Ele sabe o que ele está fazendo. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Now he's referring to a story, Numbers 21. Agora, Jesus aqui está se referindo a uma história lá no livro de Números 21. Again, we don't have time to go back there, Infelizmente, não temos tempo de irmos lá checar, but you can read that later. mas você pode ler isso depois. Where the people of Israel disobeyed God. Essa história diz que o povo de Israel estava desobedecendo They Deus, complained against God estava reclamando contra Deus and against Moses. e contra Moisés. You know what they said? Sabe o que eles falaram? God brought us here to die. Eles falaram, Deus nos trouxe aqui para morrer. What kind of God is Que that? tipo de Deus é esse? Right? God didn't like that. Deus não gostou disso. And as punishment, serpents came into the camp of the E Israelites. como punição, Deus mandou serpentes que entrou no local onde eles estavam. They repented, Eles se arrependeram, came to Moses, vieram até Moisés. said, Moses, pray to the Lord for us, Eles disseram, Moisés, ore a Deus por nós, that he may remove these serpents. para que ele remova essas serpentes. And God did something very peculiar. E Deus fez algo muito peculiar. He told Moses to make a bronze serpent, Ele disse para Moisés fazer uma serpente de bronze. put it on a pole, Coloca num poste, lift it up, levante, and he told the people, if they get bitten by the serpent, to look at that other serpent. fala para o povo, se você for picado pela serpente, vem até aqui e olhe para essa serpente. Very bizarre, Muito bizarro. right? Last time the people of Israel made an animal out of a metal, A última vez que o povo de Israel fez um animal de um metal, it was a sin. era pecado, foi pecado. But God knows what he's doing, right? Mas Deus sabe o que ele estava fazendo. So the deal was you would leave wherever you are and find this serpent. Então o que eles tinham que fazer era parar qualquer coisa que eles estivessem fazendo, vir àquele local e olhar a serpente. If they were bitten. Se eles fossem picados pela And then serpente. if all they had to do was look. E tudo que eles tinham que fazer é olhar. Just look Só olhe and believe, e acredite and they would be saved. e eles seriam salvos. Jesus is saying something about his work here on earth. Jesus estava se referindo sobre algo a respeito da sua obra aqui no mundo. So he said, remember what happened in Numbers? Ele disse, vocês lembram o que aconteceu em Números? So what I'm going to do is like that. Então o que eu estou fazendo agora é como isso. I'm going to be lifted up. Eu vou ser levantado. And he's referring to, it's almost like a double meaning, E ele está se referindo a algo que tem múltiplos sentidos. right? Because he was lifted up on the cross. Porque ele foi levantado na cruz. He was also lifted up when he came back to life. Ele também foi levantado quando ele Right. voltou à vida. And what he's saying is if you looked E o que ele está dizendo aqui é, se você olhar to what he was going to do para aquilo que ele estava prestes a fazer and just believe, e somente acreditar, you will have eternal life. você vai ter a vida eterna. That is at the heart of our faith. Esse é o cerne da nossa fé. That is at the center of why we are here. Esse é o centro do motivo pelo qual nós estamos aqui. Excellent. Excelente. Now, I think there is this pervasive thought Agora, eu acredito que existe este pensamento that the message of the cross is kind of like the beginning. esse pensamento de que a mensagem da cruz é como se fosse um começo. It's what gets you in, É o que faz você entrar. right? Once you're in, Quando você tiver entrado, then we can move on to bigger and better aí things. você pode começar a aprender sobre coisas maiores e melhores. That the message of the cross is like the first chapter of the book. Que a mensagem da cruz é como se fosse o primeiro capítulo do livro. And once we get beyond it, E quando você passa por esse capítulo, we can move on to bigger and better nós things. podemos aprender melhores e maiores coisas. How to be a good person, Como nos tornar uma pessoa boa, how to have a good como marriage, ter um bom casamento, how to raise kids, como educar os nossos filhos, how to be como prosperous. ser próspero. Like we just need to get, we just need to get in to learn all that. Nós somente precisamos entrar nesse caminho. But I don't think that's right.
Mas eu não acredito que isso é certo. I don't think the cross or the message of the gospel is just the beginning, Eu não acredito que a cruz ou a mensagem do evangelho é somente um começo, like the first chapter of a book. como o primeiro capítulo de um livro. I think it is the book, Eu acredito que é o livro, right? It is the whole thing. é todo ele. It isn't like kindergarten, Não é que nem quando você começa na escola, no primário. and once you graduate, you learn more important things. Depois de você graduar, você começa a aprender outras importantes coisas. The message of the cross is the whole A school. mensagem da cruz é a escola toda. Let me ask you this. Deixa eu te perguntar uma coisa. Have you ever wondered, Você já parou para pensar? when Paul writes to the Romans, Quando Paulo escreve para os romanos, in the beginning of the letter, no começo das cartas, he says, everyone has heard about you and your faith. ele diz: todo mundo tem ouvido falar sobre vocês e a fé de He vocês. had never been to Rome, Ele nunca foi a Roma. but he says, all over the world, your faith is Ele proclaimed. disse: por todo mundo a fé de vocês está sendo How proclamada. God is present there Como Deus está presente in aí, your church. na sua igreja. Therefore, I'm eager to go there Então eu estou ansioso para ir até aí, to preach para pregar the gospel. o evangelho. Why would Paul need to preach the gospel to a church? Por que Paulo deveria pregar o evangelho para uma igreja? Aren't they already Christians? Eles não eram cristãos? Or, for example, in Ou, Corinthians, por exemplo, em Coríntios. there's a part in Corinthians where Paul says Tem this: uma parte em Coríntios que Paulo diz assim: when I was with you, I decided to know nothing, quando eu estava com você, eu decidi falar ou saber nada. nothing but Christ and Christ crucified. Nada mais do que Cristo e Cristo crucificado. How do you think that worked? Como que você pensa que isso funciona? Right? That he got to the church. Ele chegou na igreja. Hey, Brother Paul, welcome, welcome. Oi, irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo. How was your trip? Como foi a sua viagem? Great, excellent. Ótimo. All right, that house that you're staying at, good? Aquela casa que você está ficando, tá tudo bem lá? Perfect. Perfeito. Question: Uma pergunta. what message are you preaching next Que Sunday? mensagem que você vai pregar domingo? Christ crucified. Cristo crucificado. Cool. Oh, legal. Good choice. Muito bem. boa What about the escolha. next Sunday? E no próximo domingo? Christ crucified. Cristo crucificado. Oh, again, Ah, você vai pregar isso de novo? the same. A mesma... All right, well, great. tudo bem. Can I ask you a theological question? Agora, eu posso fazer uma pergunta teológica? Sure. Claro. Is it about Christ crucified? É sobre Cristo crucificado? How does Paul say he decided to know nothing but Christ Como crucified? que Paulo decidiu saber nada e pregar nada além do Cristo crucificado? I think the key to what Paul believed Eu penso que a chave daquilo que Paulo acreditava is what he says in Corinthians 15. é o que ele fala em Coríntios 15. In 15, he says this. No 15 ele diz isso. He says, brothers, remember. Ele diz: irmãos, se lembrem. Remember the gospel that I preached to you, Se lembrem do evangelho que eu preguei a vocês. that you received, Que vocês receberam. in which you stand, Naquele que você está firmado. by which you're being saved. E você está sendo transformado. Remember, Lembra. the message of the cross doesn't just save A us. mensagem do evangelho não somente nos salva. It's not the door to get in the Christian Não club. é a porta que você passa para se tornar cristão. The message of the cross saves A us, mensagem da cruz nos salva. it transforms Ela us, nos transforma. it purifies Ela us, nos purifica. it will one day glorify E us, um dia ela vai nos glorificar. and it will take us home. E vai nos levar para casa. It is central to who we are and what we É believe. central daquilo que nós somos e daquilo que nós acreditamos. In case there are any skeptics still, Em caso você ainda está cético, let me give you a couple examples. deixa eu te dar alguns exemplos. Imagine I had today to preach about forgiveness. Imagine que eu venho aqui hoje para pregar para vocês sobre perdão. Pastor Fabrício is very easy on me. O pastor Fabrício é muito tranquilo comigo. Thank you, by the way. Muito obrigado, pastor. He lets me preach whatever I want to. Ele deixa eu pregar aquilo que eu senti de pregar. But imagine he came to me and said, Rob, Mas imagine que ele viesse a mim e falasse: Rob, I want you to preach about eu forgiveness. gostaria que você pregasse sobre perdão. How would I go about doing that? Como que você acha que eu faria isso? Would I come here and for 45 minutes nag you about forgiving your brother and your sister? Será que eu viria aqui e falaria na sua cabeça por 45 minutos de quanto você deve perdoar o seu You need to irmão? forgive. Você precisa perdoar. You need to forgive. Você precisa perdoar. Raise your hand if someone has hurt you. Levante a sua mão se alguém machucou você. Forgive them this week. Perdoe ele essa semana. Turn to your neighbor. Olhe para a pessoa do seu lado. Have you forgiven the person who hurt you? Você perdoou a pessoa que está do seu lado? Don't forget. Não esqueça. Forgive. Perdão. And we all went home. Perdoe. E aí você vai embora. How effective would that be? Quão
quanto você acha que isso vai ser proveitoso? What if instead of that, Imagina que em vez disso, I spent the first 70% of my time eu gaste os primeiros 70% do meu tempo talking to you about how God forgave you at the cross, falando para você de como Deus perdoou você na cruz. that your sins are disgusting to Him, Que os seus pecados são horrorosos para Ele. that you are an enemy of God, Que você é um inimigo de Deus. alienated from Him, Alienado dele. but that He showed His love for us in this. Mas que Ele mostrou o seu amor por nós através disso. While we were still sinners, He died for us. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele morreu Do you por nós. understand that? Você entende isso? How great His love is for you. Grande é o amor How dele great por is that você. forgiveness. Que grande é o perdão dele. And it isn't something that He gives and takes back. E não é algo que ele te dá e daí ele toma. He says, I will never leave you. Ele disse, eu nunca vou te I deixar. will never forsake Eu you. nunca vou te abandonar. Great was His forgiveness for you. Grande foi o perdão dele por And I você. spent 30 minutes talking about that. E eu gasto 30 minutos falando sobre isso. And then said, therefore, E aí eu digo, então, forgive your brother. perdoa o seu irmão. He gave you such a great gift. Deus te deu um grande presente. He's asking you to give just a little one to your Está brother. pedindo para você dar um pequenino presente para o seu irmão. A little different, right? Um pouquinho diferente, certo? What if I needed to preach about sanctification? E se eu tivesse que pregar sobre santificação, How would I do that? como que eu faria isso? Would I come here and talk about willpower? Iria eu vir aqui falar para você sobre a tua força de Try vontade? harder. Tenta melhor. Do se better. Esforce, se esforce. Stop sinning. Pare de pecar. Bad Christians. Você é um cristão mau. Would that work? Você acha que isso funcionaria? Or maybe I should use what the New Testament writers say. Ou talvez eu devesse usar o que o Novo Testamento diz. If you are in Christ, you are a new Se creation. você está em Cristo, você é uma nova criatura. Behold, all things have passed away. All things have been made new. Todas as coisas velhas passaram, He- tudo se fez novo. He took away your heart of stone. Ele tirou o seu coração de pedra. He gave you a heart of Ele te flesh. deu um coração de carne. And then if that wasn't enough, E se isso não fosse o suficiente, He put in you His Spirit. Can Ele you colocou imagine? em você o Espírito dele. Therefore- Você consegue imaginar? Therefore, walk in the Spirit. Então ande no Espírito. He gave you a new Ele heart. te deu um novo coração. Therefore, be like the Jesus who Então, saved you. seja como Deus que te salvou. He made you new. Ele te tornou novo. So be new. Então seja novo. That's a very different message. Essa é uma mensagem totalmente diferente. Imagine I was going to preach about marriage. Imagine se eu fosse pregar sobre casamento. You know how many messages on marriages online Você sabe quantas mensagens sobre casamento você acha online? that are nothing but jokes about men and women E nada mais é do que piadas sobre a diferença entre mulher e homem. or cheap psychology? Ou uma psicologia barata. Men are like this, women are like that. Ha Homens ha são ha ha. assim, as mulheres são assim. Ha, ha, ha. Isn't that funny? Não é engraçado? I have nothing against comedy Eu não tenho nada contra comédia. and nothing against Eu psychology. não tenho nada contra psicologia. I like Eu psychology. gosto de I psicologia. have psychology books at home, Tenho livros de But- psicologia em casa. but neither of those things have power. Mas nenhuma dessas coisas tem poder. I'm talking about the power to redeem. Eu estou falando de um poder remidor. What if instead I went to Ephesians 5 Mas e se na verdade eu fosse para Efésios 5? and I said that the relationship between husband and wife is supposed to mirror that of Christ and His church? E eu dissesse para você que o relacionamento entre o homem e a mulher no casamento é suposto refletir o casamento de Jesus com a igreja. And then I said that Ephesians 5 says this: E daí eu digo para a igreja, para vocês, que Efésios 5 diz isso. Wives, submit to your husbands in the Lord. Mulheres, se submetam aos seus maridos no Senhor. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. That the covenant between husband and wife Que a aliança entre o marido e a mulher, is both a reflection and a foundation. tanto a reflexão como a fundação, Meaning it's the image to the world of what God is like, significa que é uma imagem para o mundo de como Deus é, but it's also the foundation of that covenant. mas é também uma fundação dessa aliança. And like Paul mentions E Genesis, como Paulo menciona em Gênesis, I go back to Genesis vamos voltar para and Gênesis talk about the first e marriage. falar com você sobre o primeiro casamento. How when God established it, Como quando Deus estabeleceu, He established the foundation between man and woman, Ele estabeleceu a fundação entre o homem e a mulher, that covenant, aquela aliança to be on top of the covenant between God and His people. para estar sob
aliança entre Deus e o povo dele. And when that foundation broke, E quando aquela fundação quebrou, the other thing broke. a outra fundação também quebrou. And that in Christ we're supposed to reflect Mas Christ's em love Cristo, nós devemos refletir o amor de Cristo. as husband and wife. Como marido e mulher. That the reason that marriage is until death do us E a part razão pela qual o casamento deve ser até a morte is not because there's a piece of paper at City Hall, não é porque tem um papel assinado lá but, na be- prefeitura, but because Christ loved the church unto death. mas porque Cristo ama a igreja até a morte. And that if I leave my wife, E se eu abandonar a minha esposa, I'm communicating something to my children estou comunicando algo para os meus filhos and to the world e para o mundo. that this is how God É loves. assim que Deus ama. Here today, gone Deus tomorrow. está aqui hoje, amanhã ele desiste. That's why God hates Por divorce. isso que Deus odeia o divórcio. Not because he's Não capricious. porque ele é caprichoso, He likes to make rules that are difficult to follow, gosta de inventar regras difíceis de seguir, but because that is besmirching of his own name. mas porque ali está embaçando a sua própria imagem. He didn't just put his image on man and woman as Ele individuals. não somente colocou a sua imagem no homem e na mulher como indivíduos. He put his image on the couple. Ele colocou a sua imagem no casal. That's a different message, right? Essa é uma mensagem diferente, não é? Very different than men are from Mars and women are from Muito Venus. diferente de homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Now, having established all of that, Então, tendo estabelecido tudo isso, that the cross is at the center of our Christian e lives, a cruz está no cerne das nossas vidas cristãs. and that is the key to understand how we are to live E esta é a chave para nós entendermos como nós devemos viver and how we are to walk. e como nós devemos caminhar. I want to talk about one particular aspect of the Christian life, Eu quero falar sobre um aspecto bem específico sobre a vida cristã. probably the most difficult, Provavelmente o mais difícil. the one that comes to test our faith, Que vem para testar a nossa fé. comes to test us Vem para nos testar, like a hurricane tests the strength of the roots of a tree. como temporal vem para testar as raízes de uma árvore. Right? I'm talking about the difficult times. Estou falando sobre os momentos difíceis. I'm talking about tragedy, Estou falando sobre tragédias. grief, A sorrow. tristeza, o pesar. I'm talking about when things don't make sense. Estou falando sobre os momentos na nossa vida que as coisas não fazem sentido. Depression, Depressão, loss, as perdas. right? What does the cross of Christ have to tell us about suffering? O que a cruz de Jesus pode nos falar sobre sofrimento? Let's go to 2 Corinthians 4. Vamos olhar o livro de 2 Coríntios. So 2 Corinthians 4, 2 Coríntios, capítulo 4. we're going to read verses 6 through 12. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. So 2 Corinthians 4, Então, 2 Coríntios 4, 6 through 12. 6 ao 12. Now, Paul is often very hard to read. Paulo, geralmente, é difícil de entender. He packs a lot into very few words. Ele encapsula muitas coisas em poucas palavras. If you read it very quickly, Se você ler rapidamente, it's very easy to not get the point. é bem fácil perder o ponto. Yes, so we're gonna go through this verse by verse. Então nós vamos passar por essa mensagem, por essa passagem verso por verso. Verse 6. O verso 6. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. It's a lot of words in one sentence, right? Muitas palavras numa sentença, não He's é? talking about what happened when you were saved. Ele está falando um pouco sobre o que acontece quando você se torna salvo. Because sometimes when we talk about how we were saved, Porque muitas vezes nós falamos sobre como nós fomos salvos. we say things like, "On this day I decided to follow Nós Jesus," falamos coisas como, nesse dia eu decidi seguir a Jesus. or "On this day I was converted." Ou nesse dia eu fui convertido. And we sometimes forget what happened to us. E às vezes nós meio que esquecemos o que realmente aconteceu conosco. Because what's most important is what happened to you, Porque o que é mais importante é o que aconteceu com você, not what you did. não o que você fez. Paul tells us what happened to you. Paulo nos fala o que acontece conosco. For God, who said, "Let light shine out of darkness,"
Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória. So if you picked up on this, he's referencing something that happened in Não sei Genesis se você percebe aqui, ele está fazendo referência a algo que aconteceu lá em Gênesis. when the world was in darkness. Quando o mundo estava em trevas. And he said, let there be light. E ele disse que haja luz. And what happened? E o que aconteceu? There was light, Houve luz. right? The day you were saved, No dia que você foi salvo. if you're here and you're born again, Se você está aqui e você é um nascido de novo. the day you were saved, No dia que você foi salvo. God came and said, let there be light. Deus apareceu e disse que haja luz. And your heart that was in No darkness seu coração que estava em trevas. shone the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Resplandeceu em você a luz que resplandece a glória do conhecimento de So Deus. as miraculous as you think Genesis 1 is, Então, quão milagroso você pode pensar que em Gênesis foi? that scientists have been studying for E centuries, os cientistas estão estudando por muitos anos. right? The Big Bang, what happened in the beginning? O Big Bang, o que aconteceu no começo. Paul is saying, you remember that? Paulo está dizendo, você lembra daquilo? That's what happened in your heart. É isso que aconteceu no seu coração. There was nothing but Não darkness. tinha nada mais trevas. And God came and said, light. Deus veio e disse, haja luz. And your eyes were opened. E os seus olhos foram abertos. He continues, verse 7. Ele continua no verso 7. But we have this treasure in jars of clay. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. What treasure? Qual tesouro? The gospel. O evangelho. Still with me, right? Está comigo? But we have this treasure in jars of clay Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tuck that away, we'll come back to that. Guarda isso aí que nós vamos voltar para isso. Verse 8, we are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Almost poetic, these two verses. É quase que poético esses dois versos. What he's talking about that is that we're going to suffer, O que ele está dizendo aqui é que nós vamos sofrer, right? Affliction. certo? Aflição. Paul agrees with Jesus. E Paulo está em concordância com Jesus. In the world you will have No afflictions, mundo tereis aflições. but be of good cheer, I overcame the Mas world. tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. But what he's saying here is that you're going to have affliction, but it won't be decisive in your life. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que você vai sofrer, você vai ter aflição, mas isso não vai ser algo decisivo Yeah. na sua vida. Yeah, you're going to be afflicted, Sim, você vai sofrer aflição, but not totally crushed. mas não totalmente destruído. You're going to persevere. Você vai perseverar. You're going to be perplexed. Você vai estar perplexo. Why is this happening? Por que isso está acontecendo? Why did God allow Por this? que Deus está I permitindo don't understand. isso? Eu não entendo. What's going O on? que está acontecendo? You will be perplexed, Nós vamos ser perplexos, but you won't despair. mas nós não vamos desesperar. You'll be persecuted, Nós vamos ser perseguidos, but you will not be forsaken. mas nós não vamos ser abandonados. You will be struck down to the ground, Irão bater em nós até o chão, but you won't be destroyed. mas nós não seremos destruídos. He continues, verse 10. Ele continua no verso 10. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. So what is he talking about here? O que ele está falando sobre aqui? He sort of repeats himself. Ele está repetindo He novamente. repeats it in verse 11. Ele repete no verso 11. Did you catch that? Você pegou isso? He says something in verse 10 and then almost repeats himself word for word in verse 11. Você percebeu que o que ele fala no verso 10, ele meio que repete palavra por palavra no verso 11. Almost word for word. Quase palavra por palavra. So I'm going to read 10 and 11 and then you read 10 and 11 in Então Portuguese. eu vou ler o 10 e o 11 em inglês, aí você lê o 10 e o 11 em So português. listen carefully. Preste atenção. Always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. 11. For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Now the difference is on verse 11, he introduces these words, for we who live. A diferença entre o verso 10 e o 11 é que no verso 11 ele introduz a frase que diz para aqueles que vivem. I think he's doing that to clarify what he means by death. Eu acho que o que ele faz no verso 11 é para esclarecer aquilo que ele quer dizer sobre a morte. Because he's saying he's carrying death. How do you carry death? Porque ele diz aqui que ele está carregando a morte. Como que alguém carrega a morte? Does he mean literally, symbolically? Ele significa isso literalmente ou simbolicamente? He's talking about dying? Ele está falando sobre morrer? It's hard to know what he's saying. É difícil entender o que ele está So dizendo. then he clarifies, those of us who are still alive, we're carrying this death. Então ele clarifica que para nós que ainda estamos vivos, nós carregamos a morte. Right? So he's talking about suffering, Certo? Ele está falando aqui sobre sofrimento. the suffering of O Jesus. sofrimento de Jesus. Okay, so we carry the suffering of Jesus in our body Então nós carregamos o sofrimento de Jesus nos nossos corpos so that the life of Jesus may also be para que manifested. a vida de Jesus também seja manifestada. How does that work? Como que isso funciona? How does suffering bring life? Como que o sofrimento traz vida? I think what he means by this Eu acho que o que ele quer dizer com isso is that once you are saved é que quando você se torna salvo and you are in e Christ, você está em Cristo, every affliction that we go through is an opportunity toda aflição que você passa, você tem uma oportunidade to be like Christ. de ser como Cristo. So Jesus, remember, when he came the first time, he was the suffering servant. Lembra que quando Jesus veio pela primeira vez, ele era um servo sofredor? Everyone was expecting the reigning king. Todo mundo estava esperando um rei, um general. That's coming after. Isso acontece depois. First time he came as a suffering Primeira servant, vez ele veio como um servo sofredor. right? And then we follow him in order to be like him. E aí nós seguimos ele para nos tornar como ele. So as affliction comes, Quando a aflição vem, if we're in Christ, se nós estivermos em Jesus, we don't put our fists to the heavens and say, God, why are you doing nós this? não levantamos os nossos pulsos ao céu e dissemos, Deus, por que o Senhor está permitindo isso? We humble underneath the care of God for our Nós nos lives. humilhamos diante do poder de Deus e o cuidado de Deus por nós. And we say, God, I know you're taking care of me. E nós dizemos, Deus, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Please help me believe, Por favor, me ajuda a acreditar. right? Suffering in your body, Sofrimento no seu corpo, life of a Jesus. vida de Jesus. And then the last verse we read. E aí no último versículo que nós lemos, So death is at work in us, but life in you. para que a vida de Jesus se manifeste em nós, na nossa carne mortal. So verse 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Wait, now he changed it. Peraí, por que ele muda aqui? He said death in our body so that life of Jesus is in our body. Ele diz que a morte de Jesus está no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste em Then nós. verse 12, he changes it. Mas no verso 12 ele muda. Death in our body, Ele diz a morte no nosso corpo, life in you. a vida em você. So what does that mean? O que isso significa? So what Paul is speaking to here, O que Paulo está dizendo aqui that his own sufferings é que o próprio sofrimento dele is not just producing the life of Jesus in him. não somente estava produzindo a vida de Jesus nele, It's producing the life of Jesus in the people that he served. mas estava produzindo a vida de Jesus no povo que ele servia. Okay, let's summarize. Então vamos fazer um resumo. Because I want to make sure we're following his train of thought. Eu quero ter certeza que a gente nós seguimos essa maneira de pensar. So the day you were saved, if you're a Christian, O dia que você foi salvo, se Someone- você é um cristão, someone shared with you the message of the cross. alguém compartilhou com você a mensagem da cruz. You heard the message, Você escutou a mensagem, whether a pastor or a parent talvez or a friend, através do pastor, do amigo, and while others saw it as pointless, e enquanto outros ouviram, mas não deram importância para essa mensagem, your eyes were opened os seus olhos foram and abertos you beheld it as e glorious. você contemplou isso como uma coisa And you said, I'm going to follow that E man. você disse, eu vou seguir esse homem. And when you went to Quando Jesus você foi para Jesus, and you said, Jesus, I want to follow you, e você disse, Jesus, eu vou te seguir. no matter what, Não importa o que aconteça. wherever you go, Aonde o Senhor for, I'm going to win the whole world for you. eu vou ganhar todo mundo para I'm going to você. preach to Eu vou thousands. pregar para milhões. Jesus said, okay, Jesus disse, tá bom. want to follow me? Você quer me seguir? Deny yourself. Negue-se a si mesmo.
pick up your cross pegue a sua cruz and follow me. e me siga. You know what you said? Sabe o que você disse? Oh, okay, Ok, tá bom. right? You're saved. Certo. Se você é salvo. Maybe it wasn't what you were expecting, but you said, okay. Talvez não foi isso que você estava esperando, mas você disse, tá bom. And as you look to Christ, E enquanto você olhou para Jesus, whose mission was to go to the a cross, missão era ir para a cruz, following him, carrying your own cross, seguir ele carregando a sua própria cruz. he left you a model and an example. Ele deixou para você um modelo e um exemplo. And on that Calvary road, you receive a lot of affliction. E no caminho do Calvário você recebeu muitas aflições. You don't sign up to be a Christian because it's going to be fun. Você não se torna um cristão porque é algo bom de fazer. There's no prosperity gospel here. Não tem um evangelho da prosperidade aqui. There's no health and wealth gospel here. Não tem o evangelho da saúde e da prosperidade. Deny yourself, carry your cross, and follow me. Ele fala, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. And as you followed E him enquanto você segue ele and trusted in his care, e acredita no seu cuidado, suffered what he suffered. enquanto você sofre aquilo que ele sofreu. It's not that he didn't warn us, he did. Não é que ele não nos avisou sobre isso, ele avisou. If they treated me like this, what do you think they're going to do to you? Ele disse, eles me trataram assim, a mim, imagine o que eles vão fazer com vocês. Right? You're not headed to an easy life Você here. não está a partir de hoje começando uma vida fácil. Right? They treated me like this, they're going to treat you like Eles this. me trataram assim, eles vão tratar você também. We're spoiled here in America. Nós somos mimados aqui na América. We have brothers and sisters today Nós temos irmãos e irmãs hoje, in North Korea na Coreia do Norte, where a husband cannot tell his wife that he's now a Christian onde o marido não pode revelar para sua esposa que ele é cristão. because she might turn him into the Porque authorities. talvez ela entregue ele para a A autoridade. child cannot tell his mother that he's a Christian Um filho não pode revelar para sua mãe que ele se tornou cristão. because she might hand it to the Porque authorities. ela talvez entregue esse filho para as And autoridades. you can't have a Bible at E home. você não pode ter uma Bíblia em casa. So you might have a little piece of paper Talvez você tenha um pedacinho de papel, with some words from the book of John, algumas palavras do livro de João. and you fold it really tightly Você dobra bem pequenininho. and you hide it in a hole in the ground in your backyard. E você esconde num buraquinho lá no teu quintal. And when no one is looking, E quando ninguém está olhando, you dig up that hole você vai lá e cavoca o buraco. and you open that piece of paper Você pega esse pedacinho de papel to read God's word para ler a palavra de Deus, to sustain you for that week. para te sustentar nessa And you semana. fold it back up and you put it back in the Dobra ground. de novo e coloca de volta no buraco. We truly are spoiled. Nós realmente somos mimados. But regardless, Mas apesar disso, there's affliction here too, is tem there not? aflição aqui também, não tem? Right? Doesn't matter where you live. Não importa onde você mora, There is affliction. tem aflição. And as you go through that affliction, E enquanto você passa por aflição, God is giving you an opportunity to make you like his son. Deus está nos dando uma oportunidade de nos tornarmos como seu filho. And as you live that life, E enquanto nós vivemos essa vida, you will be a peculiar person indeed. você e eu, We will be a peculiar person nós indeed. vamos ser uma pessoa bem peculiar. And then some people will think we're weird. Algumas pessoas olharão para nós e pensarão que estranho. But some people will look at us and say, Algumas pessoas olharão para nós e vão dizer: I don't know what you have, but I want that too. eu não sei o que você tem, mas o que você tem eu quero. And their eyes will be E opened. os olhos deles se abrirão. Death in me, Isso para death in me, a vida em mim, life in you. a vida em você. A That's- morte em mim, a vida em você. That's the message of the cross. Essa é a mensagem da cruz. That's how it works. That's what Paul É means. assim que funciona, é isso que Paulo quis dizer aqui. That's what Paul means in 2 Corinthians É 4. isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios 4. Therefore, Então, look to the cross. olhe para a cruz. I want to finish with a story. Eu quero terminar com uma história. It's a true story. É uma história verdadeira. So many years ago, Muitos anos atrás, my wife and I, we knew a Brazilian family. a minha esposa e eu conhecemos uma família brasileira, A Christian family uma família cristã, that suffered a horrific que loss. sofreu uma perda horrorosa. Their oldest son died, O seu filho mais velho morreu, teenager. um adolescente, I don't remember exactly how old he was. 14. 14? Ele tinha 14 anos. Thank you. See, she's helping me preach. Veja, ela está me ajudando a pregar. It kind of shocked the community.
Foi um choque para a comunidade. right? No one expects to lose a 14-year-old child. Ninguém espera perder um filho de 14 anos. And it was very confusing at first because everyone was talking and we didn't know what happened. Quando aconteceu, no primeiro momento, foi muito confuso. Todo mundo estava falando sobre o que tinha acontecido, mas ninguém realmente sabia como aconteceu. People were saying that he killed himself, Alguns disseram que ele se matou, but it seemed like that wasn't the truth. mas pareceu que aquilo não era verdade. It seemed like he was playing around at home Porque parecia que ele estava brincando em casa with his little sister, com a sua irmã menor. and as the jokester that he was, E ele era muito engraçado, gostava de fazer palhaçada. he made a bad decision Ele tomou uma decisão errada and he died. e ele morreu. I believe it was his little sister who found him. Eu acredito que a sua irmãzinha foi quem encontrou Horrible, ele. horrible, horrible. Uma situação terrível, terrível. Parents aren't supposed to bury their Os children. pais não devem enterrar os seus filhos. Children are supposed to bury their Os filhos fathers. devem enterrar os seus pais. We went to the wake and the funeral. Nós fomos para o culto fúnebre e o enterro. And after the funeral, E depois do funeral, we went to the cemetery to watch him be buried. nós fomos até o cemitério para assistir ele ser enterrado. And I'll never forget as the casket was being lowered into the ground, E eu nunca vou esquecer que enquanto o caixão estava descendo à terra, with family and friends around the plot. a família estava ali em volta daquele lugar com os amigos. When the casket was lowered into the ground, Quando o caixão começou a descer dentro da terra, his mother gave a shriek, a sua mãe deu um grito of pain, de dor, of anguish. um grito de angústia. And we went home. E aí terminou e nós fomos para casa. It was a horrible situation, Foi uma situação terrível. but I was not as affected by it as my wife was. Eu não fui tão afetado quanto a minha esposa foi. Right? A mother's heart is something different, right? O coração de mãe é algo diferente, não I é? think she imagined her own kids, Eu penso que ela imaginou os seus próprios filhos. one of her 3 kids, who, Dos seus 3 filhos. right? Who, I mean, this is not something we expect, Isso não é algo que ninguém espera. right? Why did it happen to her and not to me? Por que aconteceu com ela e não aconteceu comigo? And in this heaviness of sorrow, E nesse pesar desse momento, she went home and went to bed, ela foi para casa e daí ela foi se deitar. and she had a dream. E ela teve um sonho. When she woke up, she told me this Quando dream. ela acordou, ela me contou o sonho. She says that in this dream, she saw the boy who had died. E ela disse que nesse sonho ela viu esse menino que havia morrido. He was climbing up a staircase. Ele estava subindo uma longa escada. She was at the foot of the stairs. Ela estava aos pés da escada, Behind him, atrás dele. he's climbing up, Ele estava subindo essa escada and he was dressed in all white. e ele estava vestido todo de branco. And when he got halfway up the stairs, E quando ele subiu metade dos degraus, he turned around and looked at my wife. ele olhou para trás e ele olhou para minha esposa. And then on his face was this sense of peace and contentment. E o seu rosto deslumbrava um senso de paz e de contentamento. And he said this, E ele disse isso: "Tell my mother to look at the cross. fale para minha mãe olhar para a cruz. Tell my mother to look at the cross." Fale para minha mãe olhar para a cruz. And she woke up. Daí ela acordou. When she told me that dream, Quando ela me contou esse sonho, I said, "That dream's from God." eu disse na hora: esse sonho é de Deus. She was sort of taken aback. Ela meio que ficou She's surpresa. like, "How do you know?" E ela disse: como que você sabe? But I knew. Mas eu sabia. Not because of what the boy was doing or what he was wearing, Não porque aquilo que ele estava fazendo ou da maneira que ele estava vestido, what that might symbolize, talvez o que isso possa significar. right? That he was going to heaven, you would Certo? assume, Ele estava right? subindo a escada ao céu, nós Not because- talvez pensaríamos isso. Not because of that. Não por causa disso. I am not God and can't judge such things. Eu não sou Deus, então eu não posso julgar que ele foi para o céu. It's because of what he said, Mas por causa do que ele falou. which revealed a gospel wisdom that no 14-year-old boy probably gets. O que revelou uma sabedoria que um menino de 14 anos não teria nesse momento. I think there's a lot of adults who would not have that kind of wisdom. Eu penso que muitos adultos não teriam esse tipo de sabedoria. Tell my mother to look at the cross. Fale para minha mãe olhar para a cruz. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. If that mother came to you Se aquela mãe viesse para você and asked you, e ela te perguntasse:
Why did God kill my son? Por que Deus matou o meu filho? Is he not God? Ele não é Deus? Could he not have stopped it? Ele não poderia ter parado aquilo? Am I not a Christian woman? Eu não sou uma mulher cristã. Don't I believe in him? Eu não acredito nele. I try to be a good Eu wife. tento ser uma I esposa try to boa. be a good Eu mother. tento ser uma mãe boa. I go to church every Eu Sunday. vou para a igreja todo domingo. Aren't I supposed to be blessed? Eu não devo ser abençoada. My son is dead. Meu filho está morto. This doesn't taste like blessing. Isso não parece ser uma bênção. What would you say to her? O que você falaria para ela? It's a hard one, right? Uma coisa difícil, não é? Maybe you'd say nothing. Talvez você não falaria nada. Maybe that would not be a bad idea. Talvez essa não seria uma má ideia. Proverbs says that even fools are seen as wise when they are quiet. No livro de Provérbios diz que até o tolo parece sábio quando ele se cala. Maybe you would just weep with those who weep. Talvez você somente choraria com aqueles que choram. That would be a good idea too. Isso talvez fosse uma boa ideia. But if you decided to risk giving her an answer, Mas se você talvez fosse audacioso para dar para ela uma resposta. imagine it was a genuine question. Imagine que essa foi uma questão genuína. Not an expression of grief, Não uma expressão do seu pesar, but a genuine theological question. mas uma pergunta teológica genuína. Why did God allow this to happen? Por que Deus permite isso acontecer? Maybe Talvez you would say something like this. Talvez você poderia falar algo como isso. Look, I don't know why God allowed your son to die. Olha, eu não sei por que Deus permitiu seu filho morrer. We may never know why. Talvez nós nunca saberemos por quê. Just like I don't know why mothers all over the world are crying right now. Assim como eu não sei por que por todo o mundo muitas mães estão chorando agora. Mothers crying for their children, Mães chorando pelos seus filhos. husbands crying for their wives, Maridos chorando pelas suas esposas. children crying for their Filhos parents, chorando pelos seus pais. friends crying over lost friends. Amigos chorando pelos seus amigos perdidos. This world is a bloodbath. Esse mundo é uma banheira de sangue. Ever since sin entered the world, Desde quando o pecado entrou no mundo. death upon death upon death. Morte após morte após morte. But above all of that tragedy and bloodshed, Mas sob toda essa banheira de sangue, there is another death tem uma outra morte. above it, Sob, casting a shadow upon it. jogando uma sombra sobre todo o resto. And that is the death of the Son of God. E essa é a morte do Filho de Deus. God may not tell you why he took your son, Deus talvez nunca vá te dizer o porquê ele tomou o seu but filho. you can believe he knows how you feel. Mas você pode acreditar que ele sabe como você se You see, he sente. lost his son too. Veja bem, ele também perdeu o seu filho. A son that, dare I say, he loved more perfectly than you and I. Um filho que eu posso ser audacioso e dizer que ele amou muito mais do que nós amamos os nossos, sendo tão imperfeitos. And his son died. E o filho dele morreu. Not because he was distracted and someone took him, Não porque Deus estava distraído e alguém veio e tomou ele, but he gave him. mas Deus deu ele. How ridiculous is that? Que ridículo é isso. What kind of father gives away his own son? Que tipo de pai entrega o seu próprio filho? That's what the book says, though. É isso que o livro fala. That he gave his son Que ele deu o seu filho to be the final death to end all death. para ser a morte final que colocaria um final sobre todas as outras mortes. And the Bible says that all of those of us in Christ, E a Bíblia diz que para todos nós que estamos em Cristo, we actually don't die. na verdade nós não morreremos, We sleep. nós dormiremos We will rise again e nós vamos nos levantar novamente. to be with the one who saved us. Acordaremos para estar com aquele que nos And salvou. in that place, every tear will be dried. Naquele lugar toda lágrima cessará, Every pain will be healed. toda dor será curada. Everyone who died in Christ will be there. Todos aqueles que morreram em Cristo estarão lá And we will embrace. e nós vamos abraçá-los. And the sweetness of that day will be sweeter than the pain of today is painful. E aquele dia será tão doce que nós não iremos lembrar das dores de hoje. So look to the cross Então olhe para a cruz
And that's what I share with you this morning. E é isso que eu compartilho com você nessa manhã. If you are here and you've never been born again, Se você está aqui e você nunca nasceu de novo, today is the day of repentance. hoje é o dia do arrependimento. Repent, believe, and be saved. Se arrependa, acredite e seja salvo. And for those of you who are in E Christ, para vocês que estão aqui, estão em Cristo, hear me. me escute. This is your rock. Essa é a sua rocha. This is what you stand on. É nessa rocha que você se afirma. And it's through the prism of the cross that you're able to understand all that God is doing in your E é life. somente através do prisma da cruz que você entende tudo o que acontece na sua vida. So I plead with you to look to the cross. Então eu te imploro que você olhe para a cruz. Father, Deus, we're here before you. nós estamos aqui diante do Senhor. As Corinthians says, perplexed but not in despair. Como diz em Coríntios, nós somos perplexos, mas nós não desesperamos. So much suffering, Tanto so sofrimento, much pain. tanta dor. Lord, I don't know who here today is in this pain now. Senhor, eu não sei quantos aqui estão vivendo um tipo de dor agora. I pray that you take them. Eu oro para que o Senhor tome eles. I pray that you scoop them up into your Que o arms, Senhor os abrace. and that they may know the truth and the beauty and the love in the cross. Que eles venham a conhecer e enxergar o amor e a beleza da cruz. Lord, we turn to you Senhor, nós nos tornamos ao Senhor. because there's nowhere else to turn. Porque não tem outro lugar para que nós possamos Only ir. you have the words of eternal life. Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Lord, help us to see this, Lord. Senhor, nos ajude a enxergar isso. Open the eyes of our heart, Lord, Abra os olhos do nosso coração, to Senhor, see the glory in this, para ver a glória disso. to shine the light in our hearts. Que o Senhor brilhe a luz nos nossos corações. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Oh, quão cego andei